Gravando. Olá, professor. Eu vim aqui apresentar o trabalho minha equipe. Meu nome é João Paulo Mendes Andrade e eu vou primeiramente executar o código. É, Aqui o código. Basicamente, a gente tem essas funções aqui. Vou mostrar uma por uma de maneira rápida. Basicamente, o código já incorpora um banco de dados, então se eu exibir aqui, ele vai me perguntar se eu quero entre animais ou plantas, exibir o banco. Eu vou falar que eu quero animais, e vai me mostrar os animais aqui correspondentes que estão no banco. No caso, eu vou agora editar um deles. Por exemplo, no caso que eu vou pegar o ID5, aliás, o ID6, e vou trocar para, sei lá, gato. E eu mostro de novo. Editar, então, 6, deseja editar animal planta, animal, o ID do animal 3, a espécie da gato, o ID eu vou botar 777, idade, vou botar 3 anos, peso, vou botar 4,5. O risco de extinção zero, ambiente, vou botar terrestre, respiração, vou botar aeróbico, alimentação, vou botar reprodução sexual, e vida, eu vou botar só. Pronto. Cadastro animal, vou exibir de novo, exibir animais. E você pode ver que o do ID4, ID4 aqui o substituído, o gato, etc. E agora eu vou buscar, né? Então, vou buscar justamente para eu ver esse cano, esse mês aqui, que tem o ID5. Tá? Pelo ID5. Vou buscar, opção 2, vou buscar entre animais, o ID5, buscar por ID. Posso ter as duas opções, tanto pelo ID quanto pela espécie, mas eu buscar pelo ID, ID5. Ele vai me dar justamente o animal que tem esse ID. Agora eu já mostrei a função buscar, editar, exibir, falta cadastrar. Cadastrar. Vou cadastrar animal, vou botar, sei lá, cobra. Era isso, botar aqui animal, espécie, cobra. E daí vou botar 444, idade, 3 anos, peso, 1,5 kg, risco de extinção zero, ambiente, vou botar aquático, respiração, aeróbico, alimentação, vou botar roedores, reprodução, vou botar sexual, de vida, solítil também, e pronto. Vou exibir, em tese, é para mostrar a cobra já como novo não cadastrado. Até aqui a gente cadastrou a cobra. Então já foi cadastrado, tá, editar, exibir. Aí falta agora salvar, que basicamente ele vai mostrar todos os animais ou plantas cadastrados, eu boto a opção sim. E aqui, ó, como você pode ver, não tem nenhum arquivo, no caso aqui da opção trabalho PO, na parte PO, mas eu vou salvar todos os animais. E ele criou um novo arquivo com os animais cadastrados. Vou tirar aqui do meio, ele mostra todos os animais, seus IDs e respectivos. E eu posso também fazer um relatório. Posso simplesmente relatório por extinção, que vai mostrar todos os animais ou plantas que estão em extinção. 6. Vou mostrar todos os animais em extinção. E pronto. Ele vai criar animais em extinção. E tá aqui, ó. Ele vai setar todos. Tá só com problema de indentação, mas. Aliás, de quebra de linha. Mas tá aqui, ó. Todos os animais em risco. E agora também eu posso fazer por ambiente, separar os animais por ambiente, que é justamente relatório. Vou botar de novo em animais. Eu vou perguntar o ambiente, eu vou botar terrestre.
Ele criou animais ambiente e vai me falar todos os animais que pertencem aos terrestres, né? Ao ambiente terrestre. Então, agora a gente vai para a classe C, que é a base de tudo, que vai ser com o Júnior. No caso sou eu, Bruno. Bruno, né? Isso. Só. Pode fechar, pode. Bom dia, professor. Eu sou o Bruno Gustavo. Eu vou falar um pouquinho sobre a classe C, que é a classe base. Bom, a classe C, ela é a classe base, né, do código. Ela também é uma classe abstrata, porque ela só está aqui para fins de herança. Bom, ela tem um encapsulamento, né? A gente pode ver aí que a gente tem esses atributos, né? Que é a espécie, int ID, entidade, float peso, aí ali o booleano, né? Para saber se está em extinção, aí uma string ambiente, aí tem um encapsulamento, a gente botou todos como private. Nos métodos, a gente tem dois métodos virtual, né? A gente tem o método virtual exibir dados e o método virtual editar. Aí a gente tem a chamada do construtor, né? Que caso o usuário ele não preencha nada na hora lá de fazer o cadastro, o construtor vai setar tudo com esses valores aí default que a gente codou, né? Aí a gente tem os getters e setters, normal, né? Tem, tem o getSpace e getID, que é para pegar as informações que são armazenadas nas variáveis. E a gente tem os setters, né? Que é o que seta realmente o valor na variável. Aí logo abaixo a gente tem essa função ser, que é exibir dados, que basicamente a gente vai exibir os dados, né? Ele pega aí, por exemplo, espécie, ele pega o get da espécie ali, aí do ID, idade, peso, extinção. Aí a gente tem o método também editar, né? O ser editar, que a gente vai poder fazer aquela edição lá que o João Paulo fez. Pode passar para baixo, acho que isso aí é um básico. E aí é o construtor, né? A implementação do construtor. E embaixo tem os métodos getSet, né? Implementado. Aí é basicamente isso. A classe C, como eu falei, ela é uma classe abstrata. Ela é uma classe base, né? Que existe a classe animal e planta que estão herdando de C. Eles herdam todas as características. Pronto. Próximo. Olá, professor, meu nome é José Reginaldo. Eu vou apresentar a classe Uhum, planta. uhum, Essa classe é uma classe que herda da classe ancestral C. No caso, ela possui os atributos no escopo privado, que são, no caso, grupo, fruto e semente. Os outros atributos são herdados através de herança da classe C. E embaixo temos os métodos e o construtor, no caso, com escopo público. No caso, a função exibir dados e editar vão ser sobrescritas nessa classe. Vão sobrescrever a classe exibir dados e editar da classe ancestral C. E abaixo a gente tem os métodos get e set, que é para, no caso, tanto permitir o acesso através do get, acessar os dados, os atributos da classe, como o set para permitir a modificação, no caso, que vai ser usado no método editar dados. Embaixo aí a gente tem a função planta, ou a função exibir dados, que vai pegar todos os atributos da classe C ancestral e adicionar os atributos da classe planta, que são específicos às plantas, e exibir esses dados na tela quando essa função for solicitada no programa. Abaixo temos a função editar, que vai fazer também a edição dos atributos que já foram setados anteriormente. No caso, ele vai adicionar a diferença dessa daí para a classe C, dessa função editar na classe planta para a função editar na classe C, é porque ela vai permitir fazer a edição dos atributos que são próprios das plantas, no caso, bioma, grupo, o tipo de fruto dela e se ela tem semente ou não, no caso. Abaixo, a gente tem a implementação tanto dos getters e setters, como também do construtor da classe planta. No caso, agora,
Fica com a Luana a apresentação. Bom dia, meu nome é Luana. Eu vou apresentar aqui a parte da classe animal. Aqui, a partir da linha 4, a gente tem a declaração da classe animal, que vai herdar da classe C, ou seja, a gente pode dizer que ela é uma classe filho e a classe C seria como se fosse a classe pai. Aqui a gente declara que ele é privado e esses daqui são os atributos, ou seja, são privados, eles são acessados internamente do local. E esses atributos são da classe animal. Mas também, fora isso, tem os atributos da classe C, que eles são herdados. Todos eles já estão como se fossem herdados. Aqui, na parte da linha 11, a gente declara que eles são... Aqui é a sobrescrita. Como ele foi herdado, ele pode ser modificado a partir da sobrescrita, que é o override. E deixa eu ver aqui. Na linha 14, a gente já tem o construtor, 14 e a 15, que é o método construtor, que ele é chamado quando vai instanciar a classe. Na linha 16, a gente tem os métodos getters, para poder pegar os atributos. Na linha 21, a gente tem o método setter aí para poder editar os atributos. Na linha 28, a gente tem esse exibir dados, que ele é uma sobrescrita do método que já existe na C. Aí a gente está colocando os valores que são do animal. E na linha 42, a gente tem o editar, que também é herdado da C. Ele está sendo editado com os atributos usando a sobrescrita para adaptar ao animal. Mais abaixo, na linha 86, a gente tem um construtor que recebe como parâmetro respiração, alimentação, reprodução e vida. E o sétimo ele vai editar. Então, toda vez que for adicionado um novo objeto, ele vai ter que passar ele vai ser esperado que passe com esses parâmetros. Na linha 93, ele só vai retornar o atributo da instância. Vai colocar os valores. E aqui no final a gente tem o setter, que vai modificar o atributo. E para explicar esse this aqui, a gente pode dizer que ele vai modificar o valor, porque ele está citando o valor que passou como parâmetro e atribuindo ao objeto. Pronto, professor, eu volto aqui, meu nome é João Paulo, e eu vim apresentar a classe BAM, que basicamente consiste em dois vectors, um que recebe ponteiros de animais e outro que recebe ponteiros de plantas. Então, a gente bota esses dois vetores como privados. A gente tem um método adicionar, que aqui é o polimorfismo de sobrecarga. Então, o método depende se for adicionar um animal, né, do tipo ponteiro de animal. Simplesmente ele vai por esse método. Se ele for um ponteiro de planta, ele vai também adicionar por esse método aqui. E temos buscar. Buscar também tem o sobrecarga. Depende da assinatura da função, né, do método. E aqui, basicamente, o tipo que ele recebe, se for 0, significa que é para buscar em animal. Se for 1, vai ser basicamente para buscar em planta. Isso vai funcionar com todos os tipos aqui. Aí, no caso do buscar, posso especificar tanto por espécie quanto por ID. Editar a mesma coisa, só que não tem sobrecarga. Exibir também, salvar. Aí temos as funções relatório, de extinção, relatório ambiente. E temos incorporar. Incorporar é só um método que a gente chama no início da função main para meio que ele acessar o banco de dados e setar nos vetores cada objeto. Então aqui temos o construtor,
e basicamente não recebe nada, é só construir mesmo o objeto através dos vetores. Temos o método adicionar, temos o que ele simplesmente abre o arquivo, seta mostra as características que a gente for setar em animal, aqui em planta, de novo polimorfismo sobrecarga. Buscar é basicamente uma função que passa por o banco de animal, aqui no caso, né, buscar espécie, passa por banco, índice I, de getSpec, e se for igual à espécie que ele está procurando, ele meio que mostra, e aqui é a mesma coisa com planta, e temos aqui buscar por ID, é o mesmo princípio, só que agora getID, e temos aqui também o editar, mesma coisa, só que ele vai chamar o método editar e vai sobrescrever o arquivo lá, o banco de dados. É isso basicamente que ele faz aqui. Temos também, no caso, o método exibir, que é basicamente um laço com a chamada do método exibir dados de cada função. Lembrando que esse exibir dados é o polimorfismo de sobreposição. Então, dependendo do que ele for chamado aqui, se for do banco animal, ele vai usar aquele polimorfismo de exibir dados do animal. Se for do tipo de planta, ele vai chamar o exibir dados do tipo de planta. Temos salvar. Salvar é basicamente uma maneira de escrever no arquivo todos os animais cadastrados e plantas também. Temos relatório de extinção, é a mesma coisa dos outros métodos de buscar, etc. Só que a única coisa que ele vai diferenciar é realmente se está em extinção ou não. Então ele procura o get extinção do banco animal e o get extinção do banco planta. Por fim, temos relatório ambiente, mesma coisa do banco, aliás, do relatório de extinção, só que em vez de ser get extinção, get ambiente. E por fim, incorporar, basicamente, é uma função que é bem complexa, assim, razoavelmente complexa, mas ela vai passar por todos os caracteres do banco de dados, como você pode ver aqui, todos os caracteres do banco de dados aqui, de cada função. Vou pegar aqui como exemplo do animal. E essas barras servem só para separar, para o programa identificar que realmente já conseguiu o que eu queria, né? Então, aqui no caso um string, aqui no caso um int, e aí basicamente faz por todos os caracteres e vai assim até o final. Esse aqui é o método incorporar. E por fim, vamos para, acho que BCTP, que é a função principal. Exato. Então, vou chamar aqui a função main. A função main já começa abrindo o banco, instanciando o banco. Ele pede para incorporar tanto o banco dos animais, né, do arquivo banco animal, dados animal, e também do arquivo banco dados planta. Aí a gente faz um menuzinho básico, um while true, que recebe as opções. Aí aqui a gente chama, se opção 1, a gente faz justamente o cadastrar. Aí ele pergunta se quer animal ou planta, cadastra. E aqui a gente instancia, se for no caso animal, a gente instancia um animal e bota no vetor. Se for planta, também faz isso com planta. Cadê? Planta aqui. Instancia planta, vai setar cada um dos seus valores. E por fim, vai adicionar no vetor também, lá no banco. É importante falar aqui que a gente fez o tratamento de erro, né? Então, tipo assim, caso a gente fez tratamento de erro tanto em plantas como também em animais. Como em plantas, acho que como animais também. Cadê? E como animais. Basicamente, o tratamento de erros se ele setar algum valor fora desses aqui, fora de ser aquático, terrestre ou aéreo, basicamente o programa vai exibir um erro, vai falar que é ambiente válido e vai parar de executar. Mas antes de parar de executar, ele manda mensagem que o ambiente setado foi inválido. Aí depois temos a opção 2, a opção de busca, tanto para animal como para planta. A opção 3, né, é de editar, basicamente pergunta aqui, envia para a função, os parâmetros da função editar. Temos também aqui a opção exibir, a opção salvar, que basicamente é só coleta de dados, para saber se ele quer buscar em animais ou em plantas, e ele passa por parâmetro na função banco. Aí salvar,
O relatório também é a mesma coisa, é só para saber os parâmetros, se ele quer buscar em animal ou planta. Mesma coisa também aqui em ambiente. E, por fim, essa é a apresentação do nosso trabalho. Essa aqui é a foto também. E é isso, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor, pela atenção. A gente vai ficando por aqui. Parar aqui a gravação.